Obrigada, Geraldinho, Adriano, Neto. Aqui eu me sinto em casa, né, gente? Guzerá Capital é uma casa para mim. E por muitos anos, eu fui a Carla do Guzerá, agora eu sou a Carla da BCZ. Pode projetar a apresentação para nós aí, por favor? Isso. Com muita honra, representando a BCZ aqui hoje, nesse criatório, que para nós é uma referência. E quando a gente fala de avaliação genética, a gente fala de medir. E a gente se sente muito confortável de falar isso no Guzerá Capital, porque o trabalho desenvolvido por essa seleção é uma referência não só para a raça Guzerá, mas para toda a BCZ. Pode passar, por favor, o terceiro slide. Pode passar mais um. E assim, a gente... vamos falar de PMGZ, o nosso tempo é curto. E quando a gente fala de PMGZ, a gente não pode esquecer que é um programa de melhoramento genético feito pela BCZ. E o que é a BCZ? A BCZ é a guardiã das raças zebuínas no Brasil. Então, toda seleção que nós fizermos, ela vai ser pautada nos números e no olho. Então, nós temos 50% do olho do técnico, do olho do pecuarista, junto com a nossa avaliação genética. É assim que a gente chega em resultado. Pode passar mais um slide, por favor? E quando a gente fala de genética, e aqui a gente está numa região, o PADEF, Brasília, Unaí, Paracatu, todo o estado de Goiás, é a referência, o celeiro do Brasil de produção de grãos. E quando a gente vai produzir grão, a gente prepara a terra, a gente compra a melhor semente, a gente vai atrás da melhor semente. Por que quando a gente vai falar de genética, de pecuária, a gente escolhe um touro que não atende nossa seleção? Por que a gente não escolhe uma semente boa para pôr na nossa terra? Que nossa terra é nossa fêmea, a gente vai falar dela daqui a pouco. Então, quando a gente fala de agricultura, a agricultura é uma referência para nós, de tecnologia, de criador, de produtor tecnificado, de produtor preparado. Então, quando a gente fala de genética, a gente tem que se preocupar com a semente que nós estamos colocando na nossa terra. Pode passar mais um slide, por favor? Esses aqui são números, sempre que tiver a logo, são números do Guzerá Capital. E quando a gente pega, são 201 matrizes ativas no PMGZ no Guzerá Capital, 163 matrizes DECA 1, 2 e 3, e apenas 12 matrizes com DECA negativa 8, 9 e 10. Mas o que me deixa mais feliz, rapazes, é que quando a gente olha os touros, se puder abrir de novo, por favor, quando a gente olha os touros que são pais das vacas DECA 1, 2 e 3, das 163 vacas, completamente todos os touros são de Guzerá Capital. São touros marca Capital. Então, é uma genética que ela já se provou e já se reprovou de novo. Tá? Pode passar, por favor? Então, quando a gente fala... eu acho que tem um slide antes. Não. Pode colocar lá, por favor. Então, eu costumo dizer que quando a gente fala de melhoramento genético, a gente não está falando de melhoramento genético. A gente está falando de dinheiro. Porque se eu pego as matrizes DECA 8, 9 e 10, elas me dão 1,1 kg a menos do meu bezerro. Elas tiram 1 kg do meu bezerro. E se a gente pensar que se elas fossem todas DECA 1, 2 e 3, eu teria um ganho final ali de 7 quilos. É porque a gente está no sobreano, né? Eu tinha colocado o ano primeiro. Então, quando a gente pega os 8 quilos positivos das DECAs 1, 2 e 3 e os 3 quilos negativos, a gente tem uma diferença de 11 quilos. Eu estou perdendo 11 quilos de bezerro por matriz. Se eu multiplico pelas 12 matrizes DECA 8, 9 e 10, se a gente fizer uma brincadeira de colocar 10 quilos por bezerro, eu estou deixando de ganhar. Só no ano, a desmama passou, a desmama eu perdi R$800. No sobreano, eu estou deixando de ganhar R$1.356 no ano. No sobreano, R$
12.717, que eu somo com ano sobre ano e desmama, eu estou perdendo quase R$4.000 nessas 12 matrizes. Pode passar, por favor. E quando a gente junta avaliação genética com um zebuíno PO melhorador, existe um estudo que nos fala que a rentabilidade final é mais quase 25% a mais. Eu vou falar de novo. Quando falamos de melhoramento genético, nós estamos falando de dinheiro. Pode passar, por favor. E aqui são os números do Guzerá dentro do PMGZ. Então, nós temos 540 mil animais avaliados, 457 mil fenótipos colhidos, que são os bezerros que vocês pesam no campo. E nós, tá? Tem muito guzeratista aqui hoje. Nós precisamos fortalecer nossa genômica, porque o Guzerá ainda não usa o genoma no PMGZ. Só o Nelore e o Tabapuã. O Guzerá ainda não usa. A gente não tem volume de animais genotipados para a gente inserir dentro da nossa seleção. Então, aqui eu deixo com vocês essa responsabilidade de genotipar os animais. Tá? Pode passar, por favor. E lá atrás, a gente falou da semente que a gente coloca na terra. E o que é nossa terra na pecuária? A nossa terra na pecuária é nossa fêmea. E a preocupação da BCZ em avaliar essa fêmea e informar para você, pecuarista, qual é o desempenho da sua fêmea na fazenda. Porque a gente sabe muito bem que uma fêmea que não pare, prejuízo. Por que eu estou segurando na fazenda uma vaca que não me dá um bezerro por ano? Então, pensando nisso, nós desenvolvemos um sistema de avaliação de fêmeas. Pode passar, por favor. Isso que eu vou mostrar para vocês agora, somente a ABCZ tem isso. Tá? O que é o PRS? Precocidade, rusticidade e sobrevivência. O número ideal é abaixo de 365. O que isso quer dizer? Uma fêmea que pare cedo, que pare antes dos 36 meses e que desmama meio bezerro, me entrega um bezerro desmamado e saudável. Próximo índice, eficiência reprodutiva. O que eu estou avaliando aqui? Uma fêmea que pariu antes dos 36 meses e que pare todo ano. Regularidade de parto. Número ideal, acima de 100. Quando nós pegamos HMMP, é um nome meio esquisito, mas nós estamos avaliando fêmeas que desmamam bezerros acima da média. O que a gente está buscando? O 100. Então, se aquele número estiver acima de 100, é o ideal. E o que é o IPT? É o número que mede tudo isso. Então, no IPT, a gente busca uma fêmea completa que tenha um número acima de 100. Pode passar, por favor. Aqui nós temos uma outra fazenda com uma outra realidade. Um PRS de 262, o HMMP de 100 e o IPT de 144. Ou seja, a média desse rebanho está 44% acima da média da população da raça. Pode passar, por favor. Esse monte de coisa confusa aqui está dentro do PMGZ dos senhores. Se os senhores são participantes do PMGZ, vocês conseguem tirar a eficiência reprodutiva das fêmeas de vocês lá dentro. E ali em cima vai estar todas essas informações que eu acabei de falar. E a gente ainda tem a idade atual da fêmea, a idade do último parto, do primeiro parto, número de filhos, número de partos que a matriz pode ser doadora de óvulos. Nós temos o PRS, que eu disse, número de filhos no CDP, ou seja, número de filhos que estão sendo pesados dentro do PMGZ. E, por fim, o IPT, lá no final. Então, aqui eu só peguei 20 fêmeas, tá? É do Guzerá da Capital, são números reais, eu tirei isso aqui ontem, anteontem. Nós temos aqui o número 1, Adriano Geraldinho Neto, não sei se vocês sabiam disso. Vocês têm uma vaca 192 de IPT. É uma vaca 92% acima da média da população da raça Guzerá. Tá? Então, ferramenta para os senhores usarem, ferramenta de seleção. Pode passar, por favor. Volta aí o slide, que eu esqueci de falar uma coisa. O mais impressionante, Leandro, que você está aí olhando, a idade do primeiro parto dessas 20 fêmeas. Por isso que eu falo
que o Guzerá da capital é uma referência para nós. Olha aí, olha a média de idade de parto. A mais velha pariu com 33 meses dessas 20 primeiras. Pode passar, por favor. Esse é o relatório individual de cada fêmea, mas eu quero ver como que está a minha fêmea. Esse é o relatório individual da fêmea 192. Ela pariu com 2,9 anos, né? Hoje ela tem 2 anos. Aqui a gente tem o comunicado do último parto, o comunicado da última CDC dela, ela emprenhou em março, e o índice total de 192. E quando nós olhamos, quando ela era bezerrinha, essa vaca, e quando ela foi pesada, a gente vê que ela, com 1 ano, ela era superior, e com o sobreano, ela era um animal elite. Um animal que, vocês até observam que na desmama ela foi regular, mas é uma fêmea que foi se provando com o tempo. Pode passar, por favor. Esse é um exemplo de uma vaca que eu quis trazer, uma vaca do Guzerá da capital, que tem 15 anos e 11 filhos. 15 anos. Longevidade, trabalho de seleção. Pode passar, por favor. Gente, esse relatório que eu tirei as outras informações, você também tem dentro do PMGZ, que é um resumo do seu rebanho. Você pode solicitar para o seu técnico, pode solicitar para mim. Quando a gente pega... Isso aqui é importante no trabalho de seleção. É a evolução da matriz para as bezerras e novilhas. Então, quando a gente pega o índice ABCZ das matrizes, era 6,67. Das novilhas é 13,39 de média do rebanho. Então, é isso que a gente sabe que está no caminho certo. É quando a gente sai de um lugar e consegue chegar em outro. Pode passar, por favor. Esse aqui eu achei muito interessante, trazer o Guzerá da capital como produtor de touro. Então, dentro do PMGZ, hoje, os machos jovens, a gente... Pode voltar? Volta. Está lá na frente. Você está passando para frente. Eu preciso que você volte. Aqui, mais um. Chegou. Então, quando a gente pega os machos, são 254 machos jovens e 213 machos DECA 1, 2 e 3. Então, excelência genética sendo provada. Agora pode passar. Esses aqui são os nossos velocímetros do rebanho do Guzerá da capital, 100% verde. Quando a gente pega peso ao ano, peso ao sobreano, stayability, leite, todas as características positivas. Pode passar, por favor. Essa é a tendência genética que os senhores conseguem acessar dentro do CIAG, lá no site da BCZ, tá? Então, aqui a gente tem a tendência genética do rebanho e da raça. Essa característica aqui, muito importante. Idade é o primeiro parto, a gente falou isso agorinha. Então, a laranja é o Guzerá da capital. A gente vê que a tendência do rebanho é diminuir a idade ao primeiro parto, o verde é a raça. A raça também tem a tendência de 2011 para cá a reduzir a idade ao primeiro parto. Isso é seleção, os senhores estão de parabéns. Pode passar, por favor. A outra característica é o famoso stayability, a capacidade da fêmea de parir 3 bezerros antes dos 6 anos. Então, quando a gente pega o Guzerá da capital, está acima da média, mas a raça Guzerá também tem dado uma evoluída. A gente precisa melhorar a nossa stayability dentro da raça Guzerá. Pode passar, por favor. E por que a gente deve confiar nesses dados? Porque existe confiabilidade, consistência nas informações, equipe séria, equipe que trabalha continuamente para que esses dados sejam os mais confiáveis possíveis. Pode passar, por favor. Por último, pode passar mais um, por favor. Por último, eu quero falar com os senhores, conhece esse rapaz aqui, Leandro? Queria falar para os senhores do Programa Nacional de Avaliação de Touros Jovens da BCZ, aqui hoje a gente falando de Guzerá, que distribui sêmen de jovens reprodutores sem nenhum custo. Pode entrar lá no site da BCZ, a gente começou a distribuir agora, os touros acabaram de ser liberados pelo Ministério. Esse aqui é um touro, pode passar, eu vou mostrar o outro para vocês. Esse é o outro touro. A gente tem até agora 510 doses solicitadas de Guzerá, tá? Então, gostaria de convidá-los a entrar no site da BCZ, vocês vão receber
60 doses, 30 de cada touro, na sua fazenda sem nenhum custo. Façam a solicitação do sêmen do PENAT. Pode passar. Dados da Central Leilões, touros com DECA 1, 2 e 3 aumenta 68% do faturamento do pecuarista. Pode passar, por favor. Produtos e serviços da BCZ, vocês têm a CZP aqui em Brasília, eu estou à disposição, os meninos, todo mundo aí tem meu telefone, se quiserem falar comigo, pode passar mais um, por favor. A gente tem a BCZ Mobile, que eu acho que vocês usam muito também, mas é só para dar uma divulgada. Pode passar a nossa finalização. O tempo é curto, mas a gente passou a mensagem da BCZ. Eu agradeço, Adriano, carinho, Geraldinho, Neto, muito obrigada. Que seja um grande leilão e Carraça Guzerá esteja sempre à frente, sempre crescendo, sempre olhando para frente. Muito obrigada. Pessoal, só mais uma coisinha. Esse aqui é um dia de campo oficial pela BCZ, leilão homologado. E a gente, como incentivo, nós vamos sortear 100 RGDs. Então, se você é pecuarista, se você registra, assina aqui a folha que você vai estar concorrendo a 10 RGDs, tá? Vamos sortear 10 de 10. Muito obrigada.